Olá, amigos e amigos, boa noite, olá, sejam todos e todas bem-vindos. Quem já assistiu a aula anteriormente, quem não assistiu e está vindo agora pela primeira vez, quem pegou a matéria no lixão, quem não conseguiu acesso, mas agora está conseguindo, e quem eventualmente não está vendo ao vivo isso, mas sim vendo a gravação desta aula, porque, como todos já devem saber, todos e todas devem saber, mas se não sabem, ficam sabendo agora, né? A gente grava a aula e eu disponibilizo lá no meu canal no YouTube e também mando o link lá no grupo do WhatsApp. Espero que todos tenham gostado da primeira aula e a gente pode aproveitar ao máximo, tentando otimizar esse tempo. Podem utilizar o chat, pode mandar boa noite lá, pode dizer quem está vivo ou não, apareça aí, aqui está, nesse ponto, nós temos a oportunidade de interação. Lembrando também a todos e todas que eu fiz uma promessa, né, de a gente fazer uma espécie de concurso para sortear um livro, alguma coisa assim, e que era a edição de 2020, que eu ainda tenho alguns exemplares, né, e nesse ponto, deixa eu avisar que estou em aula aqui, vou tirar uma fotinha de vocês aqui. Muito bem, já vou mandar daqui, já vou jogar para o grupo, porque para saber quem está em aula, né? Ok. Bem, povo, e na aula passada nós demos uma visão introdutória sobre o que é o direito civil, vimos que temos muitos alunos aí também de direito e também do BI, e estamos trabalhando nesse ponto especificamente sobre algumas coisas. Quem está vivo pode dizer aí, por favor, se manifeste no chat, não que eu esteja dizendo que vocês sejam Walking Dead, Zombie Eaters, alguma coisa assim do gênero, mas que vocês possam participar, o pai está on, estamos aí, então nesse ponto a gente está aqui participando aqui da nossa aula. E para quem não estava vivo na aula passada, mas hoje ressuscitou, renasceu das cinzas, tal qual o Fênix, né? Vocês sabem que a gente fez um concurso de você faz uma foto aí da aula, um meme, aí uma coisa posta, me marca, eu reposto no story e jogo lá no grupo, né? Quando a gente chegar a 10 memes aí esgota o prazo, né? Pode ter 10, 11, 12, eu vou escolher os melhores, que às vezes pode empatar, 10, 11, e aí eu escolho os 10 pessoas diferentes, posto lá no Instagram, e aí quem tiver mais votação, eu dou um livro de presente. E na aula passada, já feito isso, disse também os meus links no Instagram, meus canais no YouTube, né? Eu estou só recapitulando, porque tem pessoas que estão tendo a primeira aula neste momento. Então, acessem em especial o canal no YouTube, se inscreva lá e ative a notificação. Por quê? Eu vou explicar como é que é o funcionamento. A gente não está fazendo uma transmissão no YouTube, nós estamos fazendo no Zoom, né? Não estou fazendo uma compartilhada, porque a aula também não é tão pública assim, e aí a gente faz, eu faço o download da aula, coloco, encaminho lá para o pessoal que mantém meu canal no ar, aí eles fazem o download. Não é automático, não vai estar no ar neste exato momento, quando terminar a aula. Então, porque eu sei que algumas pessoas são muito ansiosas, não percebem mais, por isso, a melhor forma de você controlar a sua ansiedade é se inscrevendo no canal e ativando a notificação. Na hora que entrar no ar, você vai ver, né? Assim, é claro que depois o pessoal me encaminha, eu reencaminho no grupo, mas principalmente para aqueles que nasceram de 5 meses, né, temos aí a oportunidade de já ter uma resposta mais rápida. E, feitas essas observações, né, vamos aqui já voltar com o assunto. Na aula passada, eu, seguindo aqui o programa, eu dei o ponto 1, que é a noção geral do direito civil, objeto e finalidade da teoria geral do direito civil, conceito de direito civil, a etiologia histórica do Código Civil, codificação, consolidação e microsistemas, o novo Código Civil, que é a Lei 10.406, e terminei falando um pouco sobre a Lei de Introdução ao Código Civil. Vou dar uma remate nesse assunto e já seguir para o tema de personalidade jurídica, tá certo? Então, o que é a Lei de Introdução, né? Que vocês vão para a Lei de Introdução ao Código Civil, não achei, não, é porque hoje ela se chama Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E é preciso explicar historicamente o que era isso. O direito civil sempre foi o sol do universo normativo, o centro do universo, em que pediu para anotar a pessoa natural, vai ser o assunto que a gente vai começar. Né? Então, estou só fazendo o rabinho da aula passada. Obrigado, Alana. Né? Nesse ponto, o Código Civil sempre foi, ou talvez, o ramo
ou a lei mais importante do sistema. Essa valorização constitucional que nós temos na contemporaneidade é algo do pós-Segunda Guerra para cá, com o fenômeno do neoconstitucionalismo. Mas, na verdade, tradicionalmente, é o direito civil que é a base. E, por isso, era muito comum que diplomas normativos regentes das relações civis como um todo, né, tivessem uma parte introdutória que não tratavam de direito civil propriamente dito, mas sim de hermenêutica, de regras de aplicação, vigência, eficácia de normas jurídicas. O programa faz uma menção à lei de introdução ao Código Civil para dizer o que é que ela é e qual a sua função. Mas minúcias sobre ela vocês têm, na verdade, nas disciplinas de hermenêutica. Por quê? Porque, como essa lei de introdução ao Código Civil tinha no Código Civil Alemão de 1896, tinha no Código Civil 16, era uma parte que, depois de encerrada, ela renumerava, começava do zero, né, uma nova lei com 2 artigos primeiros, a verdade é essa, né? E, nesse ponto, você tinha regras de eficácia, vigência, então, os conceitos, por exemplo, de vacatio legis, né? A questão de eficácia de normas, ela está na lei de introdução, com o nome que ela tem hoje, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Na área, você está de cabeça para baixo na Câmara, viu? E aí, nesse ponto, é preciso explicar para vocês que essa norma, nesse período complicado que estamos vivendo nos últimos anos, né, de conflitos ideológicos e políticos, né, ela acabou sofrendo, essa norma, um influxo desse momento. Vocês vão ver que, na aula de hermenêutica, estou dando um spoiler, né, que a lei de introdução às normas do direito brasileiro, essa novo nome da lei de introdução ao Código Civil, ela teve uma modificação recente para tentar controlar a atividade judicial, a atividade judiciária. Vocês vão ver que agora há todas novas regras de direito, evitando a ideia de custos, numa ideia de consequencialismo, que era algo que tinha sido muito criticado no fenômeno do ativismo judiciário. Mas eu estou dando só o spoiler. Por quê? Porque esse é um assunto que os professores não cobram em teoria geral de direito civil, é só uma notícia mesmo, para vocês saberem o que é a lei de introdução e de saber que, na verdade, hoje ela é matéria, hoje deveria sempre ser, é matéria de hermenêutica. E aí sim, nós vamos começar com o Código Civil. Por gentileza, já abra o seu Código Civil, se você está com o texto na mão, está com o Vademecum, ótimo, se não, puxa aí o navegador, entra no site do Planalto, ou escreve Código Civil, né, vai aparecer essa previsão, e a gente vai logo para o artigo 1º, porque a gente precisa entender essa matéria de forma mais ampla, né? E aí, o que é que a gente precisa? Né? Entender... Eu vejo um app para fazer isso. Aqui, ó, minha Siri resolveu se manifestar aqui, né? A gente precisa entender especificamente o tema da personalidade jurídica. Meus senhores, minhas senhoras, meus amigos, minhas amigas, meus alunos, minhas alunas, o que é personalidade jurídica? Alguém arrisca a falar ou a teclar? Não? Eu dou sempre 1 minuto. Se não der 1 minuto, eu começo a falar. É a situação de pessoa física, pessoa jurídica, é o que vem com isso? Os temas de pessoa natural, pessoa física ou de pessoa jurídica vão vir a reboque desse tema. Sim, Tito, boa observação. Mas eu queria que vocês talvez tentassem, eu gostaria que incorporassem isso no seu repertório, o que é personalidade jurídica. Se ninguém se arriscou, é ter direitos e obrigações como os federados, Ana Beatriz? Bem, uma boa observação, né? Essa é uma consequência do reconhecimento da personalidade jurídica para os entes federados. Muito bem. Mas o que é a personalidade? E aí vou dizendo assim que a Ana Beatriz bateu na trave, né? É justamente para falar, anote aí, por gentileza, quem anota, quem tecla, quem faz, eu não sei como é que vocês fazem os estudos hoje, mas eu queria que vocês incorporassem esse conceito. Personalidade jurídica é, anote aí, a aptidão
genérica para a aquisição de direitos e obrigações. Repito, já sei que alguém vai pedir para repetir, é a aptidão genérica para a aquisição de direitos e obrigações. A ideia é que a personalidade jurídica é este atributo que permite que uma pessoa, e eu não adjetivei a pessoa, fica ligado, Tito, porque a sua observação é muito importante, fica ligado, Ana Beatriz, porque nós vamos entrar, que uma pessoa, né, possa ter direitos, que possa assumir obrigações. Vocês notem que eu usei o substantivo sem adjetivá-lo. Pessoa. Aqui eu não estou falando se é da pessoa natural ou da pessoa jurídica, se é da pessoa física ou de entes federados, que são pessoas jurídicas de direito público. Nós estamos tratando especificamente de que entes, pessoas, têm direitos e obrigações. E isso é o atributo da personalidade jurídica, a aptidão genérica para ter direitos e obrigações. E aí, de cara, o artigo 1º do Código Civil vai dizer que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Confira o texto do artigo 1º e, desde já, vão perceber que não está adjetivado, né, Tito? Olha, toda pessoa. Aqui é proposital, é para efeito didático a gente poder fazer isso. E aí, nesse ponto, nós temos que trabalhar essa matéria para pensar quando é que se reconhece a personalidade jurídica de alguém. Ora, a lógica do próprio artigo 1º é perceber que toda pessoa é sujeito, é capaz de direitos e obrigações. Então, você pode já chegar à conclusão de que qualquer ser, qualquer pessoa, qualquer ente, né, que tenha essa denominação de pessoa é sujeito de direitos e obrigações. Então, ora, basta nascer, basta estar vivo para sermos sujeitos de direitos e obrigações. E a lógica é essa mesmo, basta estar vivo, né? A lógica é imaginar que todo ser humano vivo tenha direitos e obrigações. Todo. Não interessa se é um presidiário, se é um proletário, se é uma pessoa. Aí logo o Marco Aurélio pergunta: a pessoa morta não tem direitos? Não tem direitos. Pessoa morta não tem direito. É isso mesmo. A pergunta é boa, sim. Por quê? Porque nós preservamos direitos em relação à pessoa morta, na verdade, em respeito aos vivos ou no direcionamento feito em vida por essas pessoas. Então, essa aqui é uma questão importantíssima. Aguenta aí, Lorena. Né? A gente vai estar no artigo 1º, vamos pegar o artigo 2º agora. Neste ponto, nós temos que toda pessoa tem direitos e obrigações. Isso mostra que a lógica de exercício de direitos e obrigações pressupõe o nascimento com vida. E isso é chamado, presta atenção, na teoria natalista da personalidade, ou seja, de que é o nascimento com vida que faz com que as pessoas tenham direitos e obrigações. Só que o artigo 2º, Lorena já queria um spoiler, né, vai dizer o quê? A personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida. Isso que eu falei, não foi? Todo mundo ouviu? O áudio está bom? Vocês estão ouvindo a minha voz? Vocês estão ouvindo bem? Todo mundo está ouvindo? Posso cantar? And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I travel each and every highway, and more, much more than this,
I didn't know. Tô cantando Não de Gaiatice, só para testar o áudio. Tá todo mundo ouvindo bem? Só para checar, porque se teve interrupção, aí o áudio tá bom. Então, eu soltei as notas para ficar legal. Neste ponto, o que é que você precisa lá? A pessoa, personalidade civil da pessoa começa com nascimento com vida, ponto e vírgula, fica ligado. Olha, Lorena, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. O que é o nascituro, gente? O nascituro é aquele que foi concebido, porém ainda não nascido. Está lá na barriguinha da mamãe. Tá ligado isso? Esse é um ponto importante. Por quê? Porque imagine aqui que... Deixa eu pegar alguém de vítima aqui. Tito tem lá uma namorada, e aí Tito tá lá com a namorada, já teve uma antecipação da tutela, aí Tito já estava lá no bem bom com essa menina, só que Tito foi casado, tem uns 3 filhos do relacionamento anterior, e nesse... meu filho, a situação, bate reto, bate aí, ó, faz que nem assim, ó, cara de pau. Então, nesse ponto, você tem lá 3 filhos do relacionamento anterior e Tito, tal qual o Kenny lá do South Park, morreu. Tito morreu. E aí, o que é que acontece? A dona Tito, o Tito morreu e ele desligou a câmera. Não, não desliga a câmera, não. Volte para nós, Tito. Não nos abandone. E nesse ponto, a namorada dele, a dona Tita estava grávida. Estava grávida. E aí, o que é que acontece? Quando o Tito morre, há, por uma ficção jurídica, que vocês vão aprender lá em Direito das Sucessões, né, que é o droit de saisine, que a ideia é uma ficção jurídica de que os bens de Tito se transferem com a morte dele para os seus herdeiros. A pessoa morta não tem direito. E aí, velho, o que é que acontece? Só que tem lá, do primeiro relacionamento de Tito, Tito 1, Tito 2, Tito 3. E aí, Dona Tita tá grávida do Titinho lá, que a gente não sabe lá, Titinho ou Titinha. E o que é que acontece? Como o Tito morreu, a gente vai ter que saber esperar para fazer a partilha se Dona Tita dá nascimento com vida ao Titinho ou Titinha. Por quê? Porque se, imagine que Dona Tita aborte ou que o menino nasça morto, aí, nesse ponto, a herança se consolida nos 3 filhos anteriores. Mas, se nasceu o Titinho ou a Titinha, nasceu, respirou, herdou. Ainda Tito, que vem a morrer minutos depois do parto. Nasceu com vida, adquiriu direitos. E aí morreu, ele vai ter o quê? A herança de Titinho, que o único parente conhecido vivo é Dona Tita. Ou seja, Dona Tita, que era só sua namorada, embora grávida, você não tinha casado, não havia união estável, não era simplesmente uma questão aí do acidente de percurso, não foi nem planejado. Mas aí o que aconteceu, Tito? Dona Tita não é sua herdeira. Mas, se Titinho ou Titinha nasce, Titinho e Titinha herdam, junto com seus títulos anteriores. Agora, se Titinho ou Titinha nasce e morre logo depois, Titinho e Titinha vai gerar a herança para Dona Tita. Todo mundo entendeu? Que é essa lógica de dizer que a lei põe a ressalva dos direitos do nascituro. Aí, Marco Aurélio pega, leis não abortistas não estariam, então, tirando direitos do nascituro? Bem, cara, mas é o direito maior da vida, não é mesmo? Mas aí é uma discussão especificamente sobre um tema delicado, sensível, que é o tema do aborto, né? Aí você tem que verificar que existem abortos que são legais, abortos que não são legais, às vezes tolerados, mas você tem pelo menos 3 modalidades de aborto, né, reconhecido no ordenamento jurídico brasileiro, né? Você tem o aborto decorrente do estupro, o aborto decorrente de uma situação de grave risco à vida da parturiente e a questão do anencéfalo, né? Mas aí é uma situação de uma outra discussão.
É preciso, porém, querido Marco Aurélio, né? Claro, o Luciano disse, terá necessário provar a paternidade. Claro, a gente parte do pressuposto que Tito, né? Que nesse para usar aquela expressão do pessoal do Arrocha, não usava chapéu de touro, né? Mas pode ser que eventualmente o filho não seja de Tito, seja de Pedro, que está aqui fazendo pose aqui e aí dizendo assim, ó, não sei não tenho nada, era uma intervenção de terceiros. Não, mas nesse ponto a gente tem que verificar. Parte da premissa natural de que é Tito, né, o pai dessa criança. Confere? Estão vivos? Pode fazer essas piadinhas meio infelizes, é só para saber se vocês estão acordados, entendeu? É só para interagir, eu preciso ver você. Eu sinto uma falta da zorra de aula presencial, então eu fico aqui tentando emular a minha sala de aula, a minha presepada, para a gente poder aprender esse assunto, beleza? Então, nesse ponto, você precisa entender que aqui o Wanderson já entrou também, então vamos pensar aqui, né? Não tinha aquele blogueiro lá, o Wanderson, o youtuber lá, né? Então, bota lá. Acabou tendo aqui o Wanderson, nosso youtuber, e nesse ponto, você precisa lembrar, né, que é o Whindersson, mas tudo bem, a gente mostrou tudo. Né? Nesse ponto, a gente precisa entender que o nascituro acaba tendo também direitos nesse ponto, mesmo antes de nascer. Vocês vão ouvir falar lá em Direito de Família dos alimentos gravídicos, que é uma tese que eu e Pablo defendimos desde a primeira edição do volume 1 de Direito Civil e só virou lei muito tempo depois, né? A hipótese de exigir alimentos enquanto está ainda na gestação, né? E, recentemente, o STJ reconheceu um tema fascinante quando se fala sobre nascituro, que é a possibilidade de haver dano moral ao nascituro. Não sei se vocês se lembram desse caso, que foi um caso muito conhecido, né? Que foi da filha lá do Zezé de Camargo, a Vanessa Camargo. Vocês lembram? E como é o nome? O Rafinha Bastos. Se lembra desse caso? Vocês estavam vivos? Tem sinal de vida aí, gente? Faz aí, você sacode aí, para eu saber. Faz assim, para eu saber. Muito bem. Então, isso não sabe. A Cassandra não sabe o caso, não, Cassandra? É um caso assim. Como era o nome daquele programa do Rafinha Bastos? Era com um balcão, ele com aquele careca. O CQC, exatamente. Beleza. O pessoal tá ligado aqui, eu sabia. Então, o CQC, né, o indivíduo fez uma piada grosseira, infeliz, uma piada. Mas, o que é que acontece? Eu estou aqui falando só com liberdade poética e liberdade de cátedra, tá? Fazer registrado, é só porque eu preciso explicar a piada. Explicar a piada é ridículo, mas eu tenho que explicar para o pessoal entender. Mas o que foi? Estava falando que a Vanessa Camargo era muito bonita, não sei o quê, não sei o que lá. Aí o Rafinha Bastos, no meio da piada, falou lá, mas ela está grávida, né? Não tem problema, eu como a mãe e como a filha. Falou essa expressão, que é grosseira, mas isso gerou uma repercussão negativa tal que ele foi processado por danos morais. E o que é que foi interessante? Não era ser processado por danos morais somente pela Vanessa Camargo ou somente pelo marido dela, né? Aquela ligada telemal, alguma coisa assim. Mas o que é que foi interessante, né? Fizeram a ação também em nome do nascituro. E houve o reconhecimento de uma legitimidade ativa para pleitear uma reparação de dano moral ao nascituro. Negócio interessante, né? Não é algo que está previsto na lei, mas foi uma construção jurisprudencial relativamente recente. Isso, Wanderson, pessoal. O Diego está assistindo aí, Pedro aí falou. Isso, exatamente. Beleza? Então, viu, Cassandra? O caso é esse. E acabou gerando, digamos assim, uma construção jurisprudencial que a gente fala sobre esse tema, justamente do tema da personalidade, né? Da direito à personalidade, e pensando aí no nascituro. O que é muito interessante, viu, gente? Por quê? Porque a gente tem que pensar o que é nascituro. Nascituro, especificamente, né? Diogo virou meu consultor para assuntos de revista de fofocas e ele já disse que era um menino aqui. Já colocou aqui. Então, neste ponto, o que aconteceu? Eu tenho que fazer piadinha, né? Então, nesse ponto, o que aconteceu sobre esse tema que eu acho muito legal? A gente precisa entender o que é nascituro. Nascituro é o ente concebido
implementado no útero, mas ainda não nascido. Isso é nascituro. Aí você disse, pô, Pablo, você está fazendo tanta presepada, tanto negócio para dizer... não, porque isso é nascituro. Sabe por quê? Porque o pessoal aí de outra matéria, bioética, vai discutir com vocês sobre a questão de direitos ao embrião. E isso é algo que também gera muita repercussão no direito brasileiro, né? Há, inclusive, decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o excedente embrionário. Não sei se vocês já estudaram isso ou já viram isso em algum outro campo. Pela cara de vocês, não. Né? Para mim, é bom ter a câmera, porque eu fico vendo, fazendo análise do rostinho de vocês. O que é que acontece? Não sei se você sabe que na fertilização in vitro, né, você fertiliza uma quantidade maior de óvulos para poder fazer embriões. E você não implementa tudo. Você não implementa tudo. O que sobra, né, fica lá congelado. Né? E, nesse ponto, ficou se discutindo se era possível, né, utilizar esse material genético, embriões, não nascituros, embriões, para estudo com células-tronco. E o Supremo Tribunal Federal referendou isso. Perceba que é um tema sensível também, como o Marco Aurélio fez uma pergunta sobre aborto, é um tema sensível também, porque mexe com dogmas religiosos, com visões de vida, concepções ideológicas, tudo isso, mas o Supremo decidiu, nesse ponto, que era possível. Por quê? Porque a previsão, exclusiva, era de descarte de embriões excedentários. Vocês estão entendendo? As expressões estão claras? Não, quando não entender, pode perguntar, viu, gente? Eu adoro dar aula, então, se você não entendeu, pergunta aí, pode ligar o áudio, pode escrever no chat, eu estou à disposição, beleza? Então, aí, gente, a gente precisa entender essa ideia. O sistema brasileiro reconhece a personalidade jurídica como essa aptidão genérica de direitos e obrigações, e isso toda pessoa tem, e aí a gente tem que discutir um pouco sobre essa questão da titularidade. Por quê? Porque a pessoa tem, o nascituro, a priori, não tem personalidade, pela literalidade do texto do artigo 2º, mas a gente tem de fazer, digamos assim, a reflexão crítica de dizer que quando alguém põe a ressalva de direitos, ele está afirmando direitos. Então, é lógico imaginar que, embora do ponto de vista da literalidade do Código Civil tenha sido adotada a teoria natalista, há, sim, homenagens à teoria concepcionista ou conceptualista. Anota as expressões. Sim, Alice, esses embriões não têm direitos, né? Eles ainda não são pessoas. O Supremo Tribunal Federal diz que deve dar dignidade no material genético, mas, na verdade, eles não têm direitos autônomos. Mas é uma coisa interessante, não é mesmo? Não sei se vocês se lembram, porque vocês são muito novos, né? Mas aí, não sei, vocês se lembram que era a dupla Leandro e Leonardo? O Leandro morreu, o Leonardo continua cantando, não é mesmo? Mas o Leandro, né, teve um câncer, né? E aí era um câncer muito invasivo, se não me engano, era na próstata, alguma coisa assim, né? E ele reservou material genético, né? Porque se ele conseguisse sobreviver, ele poderia ficar estéril, né? Então ele guardou o material genético dele, né? Era leucemia, não sei. É isso, Mariana, eu não lembro. Mas Diogo com certeza vai dizer aí, lá, Cassandra pediu para repetir o nome de quê, meu amor? Da teoria? Do conceito, segundo conceito. Do conceito? Qual, minha princesa? Eu tinha a teoria natalista e a teoria conceptualista ou concepcionista. Beleza, isso. Aí, a Alanda pergunta, que agora eu estou acompanhando aqui no chat também. A natalista prevê direitos a partir do nascimento. A conceptualista desde a concepção. O nome está nisso. Né?
Ou seja, a diferença de entre você nascer e entre você estar lá na barriga de sua mamãe. Beleza? Internet travou na aula, né? Aí, Diogo, na verdade, você não estava morto, você ainda não estava nascido. É diferente, porque para morrer você teve que nascer. Claro que aí também tem teorias ideológicas, filosóficas, religiosas, aí não vou entrar nessa briga, né? Mas nesse ponto, você era um nascituro, né, Diogo? Muito bem. E nesse ponto aí, depois, Diogo, que é o nosso hacker para efeitos de fofocas, vai dizer se foi leucemia, câncer no pulmão, próstata, vai dizer qualquer coisa lá. Né? Mas, o que é que você precisa saber? Voltando aqui. O Leandro, ele deixou material genético esperando que talvez se ele sobrevivesse, pudesse querer ter um filho, alguma coisa assim. Mas morreu. Imagina, gente, se alguém pega esse material e implanta. Nós teríamos aí um ato sexual mediante furto? Nós temos. Esse é para ser uma piadinha, mas tudo bem. Neste ponto, você está concebendo alguém depois de morrer? E perceba que não nessa situação, mas isso é possível. Imagine que ele tivesse colocado em testamento, autorizando nesse ponto. A gente chama isso de, anota a expressão, prole eventual. Né? É uma expressão utilizada no direito como uma categoria jurídica. E aí, gente, essa é uma questão interessante também. Por quê? Porque a gente tem no nosso sistema o reconhecimento da personalidade jurídica às pessoas naturais, temos a ressalva disso, já vai, Lorena, temos isso para o nascituro, e sim, Lorena, como a personalidade jurídica é um atributo do direito, é possível que o direito, e isso vai ser tema de aula da semana que vem ou na subsequente, que o direito atribua personalidade jurídica a coletividades de pessoas ou de coisas. E isso que a gente vai falar da aula de hoje a 8 é o fenômeno da pessoa jurídica. Né? A pessoa jurídica, que a gente não dá tempo de falar hoje, mas a pessoa jurídica é uma ficção, né? Em que você atribui personalidade, ou seja, possibilidade, exercício de direitos e obrigações para coletividades de pessoas, como numa associação sem finalidade lucrativa, né? Ou numa sociedade, um grupamento de pessoas com finalidade lucrativa, ou em fundações, né, que é a coletividade de coisas. E você atribui personalidade. Travou tudo aí, Cassandra? Destrava aí, em nome de Jesus. Vamos lá, fazer aqui uma solta, destrava em nome de Jesus isso aqui. Pronto, Cassandra, voltou? Aqui, então, o poder está nas minhas mãos aqui, vamos embora. E nesse ponto, eu quero que vocês compreendam essa matéria. Por quê? Todo mundo entendeu até aí? Todo mundo entendeu até aí? Faz um joinha pro tio. Faz um joinha pro tio. Ótimo. Beleza. O que é interessante? Porque eu vou aprofundar, tá? Porque eu tento dar as notícias com os spoilers para vocês, né? A gente fala muito, né, sobre outras modalidades de atribuição de personalidade jurídica. Se, principalmente nos fundamentos religiosos, que você quer discutir personalidade jurídica não somente para o nascituro, mas também para o embrião, nós temos muitas questões referentes ao chamado direito animal, não é mesmo? Querendo atribuir personalidade jurídica aos animais, aos pets, ou coisa do gênero, né? Vocês sabem que um dos maiores especialistas disso no país é professor da nossa casa, né? Na verdade, nós temos dois, né? Não sabe, não? Professor Heron e professor Tagore. Eles estudam muito esse tema do direito animal, né? Eu fiz um episódio lá do meu talk show, do Papeando, com o professor Heron. Vocês podem acompanhar, está lá no canal. Para quem começou a aula hoje, não viu aulas anteriores, eu tenho 3 canais no YouTube. Um canal de conteúdo exclusivo meu, que é o canal Pamplona, um canal de conteúdo compartilhado, que tem o meu talk show, né, que era o Papeando com Pamplona, e ainda tem o canal da minha banda. Então,
o que é importante vocês compreenderem sobre isso. Discute-se isso. E há, nesse ponto, até repercussões, né, no campo das relações de família. A gente discute com certa frequência um direito de guarda, ou custódia, que seria tecnicamente a expressão, mas de visitas ao pet, né? Eu posso dizer com liberdade, olha, eu sou divorciado, tenho o melhor relacionamento possível com minha ex-esposa, né? Meus filhos estão com minha ex-esposa, mas o meu neto, canino, cadê ele? O Buck. Esse aqui, ó. Eu sinto uma falta danada do Buck, que era o cachorrinho. Ele dizia que era filho da minha filha, então era meu neto. Mas, claro, abstraído isso, isso é uma questão interessante. E faz-se muito. Vocês vão ouvir, se quiserem aprofundar. Eu botei, tem muita gente que entrou depois, né? Mas eu botei alguns vídeos lá no grupo do WhatsApp, e aí eu fiz um episódio específico do Papeando sobre o tema de família multiespécies, que é a compreensão de incorporação dos nossos pets às relações de afeto de família. Mas isto não é reconhecido ainda no ordenamento jurídico brasileiro. É questão doutrinária. Beleza? Todo mundo está entendendo? Todo mundo está entendendo? Beleza, vai lá. O joinha aí pro tio, joinha aí. Então, neste ponto, você precisa entender que personalidade é essa atribuição genérica. Só que, anota isso. Personalidade é chamada de capacidade de direito. Tá? Cuidado com a expressão capacidade. Tá? Porque o texto legal não vai usar a expressão capacidade como capacidade de direito, como sinônimo de personalidade jurídica, mas sim vai usar a expressão capacidade numa segunda acepção dessa palavra, que é a capacidade de exercício ou capacidade de fato. O que é a capacidade, Pedro? Anota aí, Pedrão. Capacidade é a medida do exercício da personalidade. E aí o que é que acontece? Toda pessoa é titular de direitos e obrigações, ou seja, ela tem capacidade de direito. Mas nem toda pessoa tem capacidade de fato. Essa é uma questão muito importante. Por quê? Porque a gente... Repete, por favor, professor. Repito, meu amor, que falou e eu não sei quem foi. Mas vamos lá. Nara, isso. Nesse ponto, a gente precisa entender que toda pessoa tem capacidade de direito, porque toda pessoa tem personalidade. Mas nem toda pessoa tem capacidade de fato. Alguém está com um filho, filha, irmão menor de idade aí perto para botar na tela, para pagar um mico aí com a gente? Tem alguém fácil aí? Ninguém? Alanda, traz aí o pequeno aí. Pronto, botou aí. Vai aparecer, senhoras e senhores, como é o nome? Do menino ou menina, não sei. Não. O Wanderson trouxe o filho canino dele, mas aí esse assunto nós já falamos. Foi o assunto lá dos pets. Nós estamos aqui com esse meu futuro colega, como é o nome dele? Pode escrever ou falar, tanto faz. Miguel. Miguel, você que está me vendo aí, Miguel, eu já sei, Miguel, que você deve ser muito danado, deve ser, assim, um menino, assim, muito com energia, assim, que deve dar nó e pingo d'água, um monte de coisa. Então, tá vendo? Sua mãe está confirmando. Aí, Miguel, o que é que eu estou dizendo para você, Miguel? Você, Miguel, é titular de direitos e obrigações. Você, Miguel, tem personalidade jurídica. Você, Miguel, tem capacidade de direito. Mas você, Miguel, meu nobre padawan, eu que sou um mestre Jedi, ele não vai entender essas referências nerds, né? Meu amigo Miguel, quantos anos você tem, Miguel? Bota os dedinhos aí.
5. Tem 5 anos. Miguel, que tem 5 anos, pode ser uma formiga atômica de força, de energia, mas Miguel não tem capacidade de fato para celebrar negócios jurídicos. Miguel será juridicamente enquadrado como incapaz absolutamente. Ainda que ele dê nó e pingo d'água, saiba ler desde os 5 anos, que sabe fazer tudo, vai fazer minha prova no lugar de Alanda, não interessa. Miguel é incapaz. Por quê? Porque o critério etário é o critério estabelecido no vigente código para falar de incapacidade absoluta. Isso, Pedro, possui capacidade de direito, mas não capacidade de exercício. E aí, meus amados, é o artigo 3º do Código Civil. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Ou seja, imagine lá que Dona Alanda aí seja poderosa, vitaminada, fashion, com um patrimônio invejável, né? E o Miguel seja aí o novo playboy, aí assim, não interessa. Qualquer negócio jurídico vai ter que ser celebrado por Alanda, porque Miguel não tem capacidade. Ele está aí rindo, beleza? Pode assistir a aula do tio mesmo, pode ficar à vontade. Aí que você precisa entender que Miguel, até 15, ou seja, a partir dos 16 anos, aí ele já vai poder praticar atos jurídicos, mas vai ter que estar assistido por mamãe ou papai ou o que quer que seja, né? Nós vamos ter aqui essa suprimento da incapacidade para aqueles que são relativamente incapazes. Quem é relativamente incapaz no nosso ordenamento? Seguindo o critério etário, quem tem mais de 16 e menos de 18, ou seja, 16 e 17. Completou 18, já é plenamente capaz para os atos da vida civil. Só que a hipótese de relativamente, incapacidade relativa, não se limita ao critério etário, Lorena. Nós temos no artigo 4º outras hipóteses. Vamos lá? Laura também nasceu de 5 meses em emancipação, artigo 5º, eu estou no 4º. Aguenta aí, meu amorzinho, que a gente vai chegar lá. Não se preocupe. E aí, nosso amigo Wanderson já faz uma pergunta também muito importante, que eu vou falar sobre isso. Vamos ler aqui, meus amados. O artigo 4º fala lá. São incapazes relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer. 1. Os maiores de 16 e menores de 18. Já falei. Mas nós temos mais 3 outras hipóteses. Os ébrios habituais e os viciados em tóxico. 3, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. E 4, os pródigos. Além disso, o parágrafo único fala que a capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Aí eu vou explicar para vocês, e vários aqui também, né, ansiosos já colocaram aqui no grupo. A gente precisa explicar essa matéria. O ébrio não tem H, né? Ébrio, bora lá, Wanderson, escreva ébrio, sem H. Muito bem. Isso, ébrio. Você nunca ouviu Nelson Gonçalves cantando? Tornei-me o ébrio e na bebida procuro esquecer aquela ingrata que um dia me abandonou. O ébrio é o alcoólatra, não é mesmo? O ébrio é aquele que é aqui. Quando nós não estamos mais nos aglomerando, mas quando, quem sabe, um dia retorne às nossas aulas presenciais e aí o pessoal vai fazer as festas lá no Chuleta ou no Bar Cultural, aquela coisa assim, e é possível que vocês vejam alguns ébrios. Mas essa é uma circunstância que a gente tem que entender. O que é a ebriedade? Essa é uma questão
Muito importante. Mas deixa eu pegar uma pergunta anterior de Wanderson, que é muito importante. Tito está com a mãozinha levantada aí também? Ou foi por engano? Pergunta aí, Tito. Pode... Eu estava vendo um episódio do Papiano com Pamplona e era sobre a humanização da curatela. Então, Perfeito. Aguenta aí, eu vou quando falar uma disso. pessoa... Vou Ah, falar disso. beleza. Beleza. Então, o lance aqui é entender essa matéria. Por quê, velho? Aí eu preciso que todo mundo preste atenção no tio aqui. Qual é o babado? O texto original do Código Civil não trazia a incapacidade absoluta só para os menores de 16 anos, não. Era também para outras modalidades, inclusive aí na pergunta de Wanderson, né, para quem tivesse problemas de natureza mental, determinadas situações de patologias, situações também de aspectos cromossômicos, né? Por exemplo, síndrome de Down, alguma coisa assim. Mas perceba que o Brasil, e esse é um dos episódios que eu quero que vocês vejam, eu coloquei lá com o Marcos Errar, o Brasil adotou, seguindo a Convenção de Nova York, a ideia de um estatuto da pessoa com deficiência. E esse estatuto da pessoa com deficiência, ao que eu falei na aula passada, como um microsistema jurídico, né, ele modificou a disciplina das relações para considerar os portadores de doenças mentais, né, também as pessoas com deficiência mental plenamente capazes para todos os seus direitos existenciais, inclusive casar. Lembra de uma novela que tinha aqui sobre isso? Isso foi muito na época do EPD, a novela do cara que tinha um problema mental, né? Não sei se era síndrome de Down, não sei, mas casou. Era um cara ou um menino, não lembro. Diogo, você que é o meu assessor, vem aí. Estou pegando o Diogo, nem conheço o Diogo, mas estou abusando aqui. Mas alguém que domine novelas aí, bote aí também esse elemento, né? Por quê? Porque foi justamente isso. Houve uma modificação nesses aspectos para tentar restringir ao máximo as hipóteses de... acho que era isso, Laura, mas eu não lembro da novela. Veja aí, bota aí. Né? Esse mesmo, esse aí. Né? E aí, né, nesse ponto, né, nós passamos a ter uma ideia de prestígio da personalidade e de uma capacidade plena para que as situações de restrição de liberdade para manifestar a sua vontade fossem situações excepcionais. E aí, Tito, a sua pergunta, né? Nesse bolo, nós tivemos dois momentos. Tivemos o CPC de 2015 e Amor à Vida, a mãe de Wanderson é a nossa nova consultora para efeitos de novela. Né? Ela está me ouvindo também, Wanderson? Pode botar assim, ó. Vocês podem botar os pais, a mãe, tudo para ouvir a aula, não tem problema, eu me divirto com isso. Né? E nesse ponto, né, o que é que se tem nessa questão? Né? Houve uma restrição, né, dessas hipóteses. Por quê? Porque no passado nós fazíamos, quando tivesse alguém com problema mental, alguma coisa assim, a situação de uma interdição. Essa palavra vocês já devem ter ouvido falar. Interdição. Que, tecnicamente, na verdade, era através de um procedimento especial chamado, e aí Tito já pegou o spoiler, né? Chamado curatela. A gente vai ver situações em que vai se tratar menores, né, como tutores. Com menor, com absolutamente incapaz menor, alguém que cuida dele porque os pais não estão presentes, estão vivos, né? A hipótese de tutela. As outras modalidades de restrição são da curatela. E que modalidades são essas? Vamos olhar o artigo 4º de novo, para agora explicar cada um deles. Né? Os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Ora, nessas circunstâncias, nós temos pessoas que estão com uma patologia. A ideia de que você ser viciado em tóxico
ou você ter o alcoolismo como doença, isso pode gerar abalos na pessoa, na personalidade, na sua família, e aí ter algum tipo de restrição, pensando sempre no bem-estar do indivíduo. Então, é sempre interpretado de forma restritiva. Beleza? Que foi, Wanderson queria saber que era o ébrio, então essa é a situação. O inciso 3º, no texto original do Código Civil, ele estava no artigo 3º e não no artigo 4º. Aguenta aí, Léo. Né? Nós estamos no inciso 3º. Né? Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Eu tive que fazer a curatela de minha mãe. Por quê? Porque a minha mãe já é falecida, faleceu em 2016, mas ela, de 2012 a 2016, ela teve vários problemas de saúde, infartos e uma traqueostomia, e depois desenvolveu o Alzheimer. Então, eu precisei me tornar o curador de minha mãe para poder dar a assistência para ela. Né? E é uma situação muito complicada. Né? Nós estamos no ensino 3º, Léo. Aguenta um pouquinho. Léo e Caio nasceram de 5 meses. Vamos embora. Então, mas perceba que o texto não fala de causa só definitiva. Pode ser transitória. E uma causa transitória pode ser um coma, não é, gente? Imagine alguém bateu o carro, está em coma. Ou, lamentavelmente, estamos nesse período da Covid e as pessoas estão internadas, entubadas. E tem negócios jurídicos para celebrar, para cumprir. Então, é preciso, nesse ponto, ter algum tipo de autorização para que outras pessoas façam por eles. Enquanto a pessoa não tem formalizada a curatela, né, você está sendo um mero gestor de negócio. Então, você responde perante o titular do direito, né, por qualquer dano que ocorra se você está pagando as contas dele ou fazendo disso. Isso é complicado. Entende? E a 4ª hipótese, né, o inciso 4, é a referente à prodigalidade. Os pródigos, quem tem formação cristã, lembra logo da parábola do filho pródigo. Né? E é engraçado que a palavra pródigo, ela às vezes é utilizado, um jogador regular de pôquer não lucrativo pode ser considerado um pródigo? A priori, não, né, querido? Você joga com frequência, você ainda tem alguma liberdade, né, para fazer. Agora, se tornou-se um vício, é possível, sim, Wanderson, imaginar. Se é vício, aí você vai pensando numa patologia mental. Adriano pediu licença, tudo bem, né? E aí, nesse ponto, a gente tem que compreender. Vou tentar dar um arremate, porque eu sei que o tempo da aula é curto, mas é porque é muito assunto. Em teoria geral de direito civil, é uma das matérias mais importantes. Né? Então, o que a gente aprende? O pródigo é aquele que dilapida seu patrimônio. Né? Como lá no filho pródigo pediu a herança do seu pai em vida, isso nem existe no direito brasileiro, né? Dilapidou tudo, foi cuidar de porcos no final, né? Mas aí o pai perdoou, tudo lindo, maravilhoso. Mas perceba que a prodigalidade faz com que as pessoas acabem indo à miséria, à penúria. E é possível haver uma restrição nesse ponto se você demonstra, precisa, porque você tem o direito de fazer besteira. Você tem o direito de pisar na jaca. Mas se é algo decorrente de uma situação de descontrole emocional, psicológico, psiquiátrico, sim, faz. E aí, meu amor, o pessoal está perguntando, né? Como é que vai? Como é que prova isso? Meu amigo, literalmente por perícia, é um processo demorado pra caramba, né? Não é algo fácil, não. Não fica achando que assim, pirim-pim-pim, fez a petição e resolveu. Não. É algo. O Poder Judiciário já é lento. Né? A gente costuma dizer que o Poder Judiciário é a criação humana mais próxima do conceito de eternidade. Né? E ainda mais nessa situação dramática que você tem conflitos de interesse. Né? Além disso, o parágrafo único fala da questão. Deixa eu só dar a emancipação. Eu sei que já está estourando o tempo, mas deixa eu dar para chegar no artigo 5º, tá? Né? Pródigo é aquele que dilapida o patrimônio. Exatamente, Thalita. Né? O parágrafo único do artigo 4º
trata da questão dos indígenas, né? Eu chamava de silvícolas ou índios, né? Isso é uma situação muito complicada, porque a lei especial que regula a capacidade dos indígenas é o Estatuto do Índio. E o Estatuto do Índio é uma norma protetiva. E a norma protetiva diz lá que o índio é absolutamente incapaz, né? Aí o que é que a gente faz? É a construção de verificar se ele foi, a expressão utilizada é essa, aculturado, né? Se é o indígena que se incorporou à cultura urbana, à cultura da região, né? E está se afastando das suas origens. E isso é muito complicado, gente. Eu fui juiz em Eunápolis, né? Que abrangia a jurisdição de Porto Seguro. E lá na região de Porto Seguro, você tem muitas comunidades indígenas. E aí era muita discussão, né, na Justiça Federal sobre os atos praticados pelos indígenas, se eram atos que poderiam ser considerados no exercício da sua faculdade, porque isso leva a uma situação de inimputabilidade, né, pessoal do direito penal, né? Se você for absolutamente incapaz, você é inimputável. E aí, as pessoas dizendo, não, você só é capaz para determinada coisa, o índio lá não... Ele comprava casa, comprava carro, fazia negócio, mas quando cometia um determinado ilícito, dizia que era absolutamente capaz. Então, uma discussão teve. Vocês são todos muito jovens, mas houve um caso muito conhecido no Brasil, né? Aí só quem tem minha idade, talvez para cima, que era do Paulinho Paiacã, que era um cacique, né? E que teve uma situação de violência, não vou dar mais detalhes sobre isso, né? A legislação especial é o Estatuto do Índio, GEL. Né? E, nesse ponto, a discussão sobre imputabilidade foi um tema fascinante. Só para eu terminar a aula, e porque alguns estavam aí ansiosos para eu falar, é o tema da emancipação. É o artigo 5º. A emancipação é uma cessação da incapacidade antes do critério etário. E existem 3 modalidades de emancipação. A emancipação voluntária, que é aquela outorgada por pai e mãe, né, ao filho de 16 ou 17 anos para gerir os seus negócios. A emancipação judicial, que é absolutamente excepcional, é o juiz reconhecendo, ouvindo o Ministério Público, a possibilidade de reconhecer capacidade plena para um menor de 16, 17 anos por determinadas circunstâncias, às vezes para poder afastá-lo por uma ação de crime ou algo do gênero. E, que eu vou ler daqui a pouco, a emancipação legal, que decorre do exercício de determinadas situações jurídicas. Casar é uma delas, sim, Vanessa. Vamos ler agora o artigo 5º, para vocês entenderem tudo, aí eu termino a aula. O artigo 5º vai dizer: a menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Viu, Miguel? Só daqui a uns 13 anos você. Né? Parágrafo único. Cessará para os menores a incapacidade. Vou ler todos e vou explicar depois. Pela concessão dos pais, pensa aqui, gente, dos pais, ou de um deles na falta de outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Né? Aqui nós temos emancipação legal, a emancipação voluntária dos pais, ou emancipação judicial, no caso, não tem pais, tem ouvido o tutor. Outras hipóteses. Ciro II, pelo casamento. 3, pelo exercício de emprego público efetivo. 4, pela colação de grau em curso de ensino superior. 5, pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tem economia própria. Vamos explicar cada uma das modalidades. Emancipação voluntária. Os pais. Um dos pais já morreu, o outro pai, sobrevivente, da emancipação. Precisa ter 16 anos, ou 17, né? E, nesse caso, é por escritura pública,
não precisa de ato do juiz. Você faz a emancipação? Sim. A emancipação vai dar-lhe poder para quê? Para praticar atos da vida civil. Não esqueçam que alguém lhe falou para vocês, esqueçam o mundo das fake news. Com 16 anos emancipado, você não pode dirigir, viu? Você pode até comprar o carro, mas você não pode dirigir, né? Porque aí é diferente a noção da autorização administrativa para dirigir e também imputabilidade penal, tá? 16, 17 anos, você pratica negócios jurídicos, tá claro? A emancipação judicial, por exemplo, os pais já morreram, existe um tutor, relação de tutela. Vê lá, você não viu N e o IFAI lá na Netflix? Lá não é tutela, lá é adoção. Mas você tem outras hipóteses daquela outra N do filme dos anos 80, que aí é uma noção de tutela, né? Então, situações referentes, né? Lembra de Poliana Menina, Poliana Moça, Jogo do Contente? Você não via essa coisa? Eu lia para minha filha quando era pequena, né? Então, nesse campo, você pode pensar em alguém que não tem os pais, mas tem um tutor, completou 16 anos, pode haver a emancipação pela via judicial. E as outras hipóteses são hipóteses em que, celebrado o negócio jurídico ali estabelecido, você está emancipado. Perceba que muitas delas perderam sentido, não é mesmo? Por quê? Porque a maioridade se tornou com 18. Eu fui emancipado. Eu, quando estava na faculdade, com 19 anos, eu virei servidor público. A capacidade, eu era no Código Civil 16, né? A maioridade era 21. Só que com 16 anos eu me tornei servidor público, eu fui emancipado. Independente da vontade dos meus pais. Eu fiz o concurso, com 18, 19, virei servidor. Agora, eu podia casar. A idade núbio é com 16 anos. Né? Então, com 16 anos, você pode casar, mas precisa da anuência dos pais. Então, é quase como se fosse uma emancipação voluntária. Né? Papai autorizou, seja menino ou menina, tanto faz. Essa é uma situação interessante porque houve a modificação da proibição do casamento infantil, né? E, nesse ponto, no sistema brasileiro, no passado, se admitia, isso era um resquício de machismo, talvez, de controle de sexualidade feminina, alguma coisa do gênero, né? Se admitia que o juiz autorizasse o casamento de alguém, de uma mulher, né, de uma menina, menor de 16 anos, se ela tivesse sido... Porque conjunção carnal com menor de 16 anos é presunção de violência. É estupro. E aí, neste caso, você poderia autorizar o casamento e aí excluir a punibilidade. Menor de 14, perdão. Mas aí perceba, o menor de 14. E aí, uma pessoa de 13 anos, manteve relações sexuais, era estupro, com presunção, discutia-se um acorde e uma coré interessante, se era presunção absoluta ou relativa, se admitia prova em sentido contrário, esse tipo de coisa, mas a questão é o indivíduo poderia autorizar o casamento e evitava a persecução criminal. Beleza? Casamento, exercício de cargo público, colação de nível superior, é muito difícil alguém conseguir se formar antes dos 18 anos, mas pode. Pode, imagine. O pessoal faz CPA, essas coisas aí, né? E aí entra na faculdade, não sei, com 13, e aí se forma. No BI podia formar. Imagine que alguém se forme no BI com 17 anos, está emancipado. Está emancipado. Sei lá, imaginando. Né? Mas é muito raro, porque fazia mais sentido quando nós tínhamos a maioridade com 21. Né? E a questão de estabelecimento de atividade empresarial ou relação de emprego, desde que tenha vínculo empregatício, né? Vínculo empregatício. E aí, o que é que acontece? A gente precisa explicar isso para vocês. Emancipou, não volta atrás, não, viu, velho? A ex de Wanderson tinha 16 anos. Então, quando o Wanderson casou com ela completou 16 anos, e ela, a dona Wanderson, né, percebeu que Wanderson não era essas Coca-Cola toda, não. Ele realmente não. E ela divorciou-se dele com 17. Ela não volta a ser
incapaz. Porque ela foi emancipada com o casamento, o divórcio não faz retornar ao status quo antes. Entendeu? Todo mundo entendeu? Já estourei o tempo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Na aula que vem, nós vamos falar sobre morte. Isso mesmo. Porque a gente falou do nascimento, falou da capacidade, da aquisição da capacidade, e nós vamos falar quando é que extingue a personalidade jurídica. Com a morte. E aí a morte não vai ser somente a morte física. Nós vamos falar da morte civil, nós vamos falar da morte presumida, nós vamos verificar várias questões interessantes. Espero que tenham gostado. Vejam, e espero que vocês permitam isso, vejam o episódio que eu fiz do Papeando com o Fachin, agora está na moda, com o negócio de Lula, né? Foi o segundo episódio da primeira temporada do Papeando, sobre viver e morrer com dignidade. Tem um dos vídeos que eu coloquei lá para vocês. Beleza? Que Deus abençoe vocês. A gente se encontra aula que vem. Vou desligar a gravação aqui. Quem está começando a aula hoje, seja bem-vindo. Quem está começando a aula hoje, tire uma foto aí. Se quiser, eu faço uma pose, faço assim, bota aqui o escudo Bahia, faça alguma coisa assim, e aí postem os memes para a gente poder fazer a nossa gravação. Warcraft, muito bem, tá certo? Eu estou aqui, olha, Bora Bahia, aqui, ó. Aqui, colocando aqui minha máscara. Tchan, tchan. Olha, parecia Alemanha, viu? É o Bahia de Munique, rapaz. É o Bahia de Munique, ontem 7-1, aí eu estou com a camisa em homenagem a eles. Que Jesus abençoe vocês, ou que Jesus, ou que todas as outras manifestações espirituais, ou para quem não tem fé também, siga em paz, né? Série Paz vai em frente, e a gente se encontra na próxima aula. Vou desligar a gravação, botar lá no YouTube. Quem nasceu de 6 meses, aguarde lá a notificação para ver o dado, tá? Beijo a todos e todas.